dia! Estamos de volta, né, para mais um bloco da Lei de Crimes Ambientais. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. É uma lei enorme, não é? E nem todo dispositivo vai cair para o teu concurso, tá? Então, o que a gente fez nessa Lei de Crimes Ambientais? A gente deu uma enxugadinha para trabalhar os pontos principais. A gente não vai trabalhar a lei toda. Quer dizer, 80% da Lei de Crimes Ambientais nós vamos trabalhar. Vamos deixar alguns pontos que geralmente não caem em concursos públicos e nos concentrar naqueles pontos realmente que caem em concursos públicos, tá certo? Bem, voltando ao nosso conteúdo, nós estávamos trabalhando e vimos que tanto quem pode ser o sujeito ativo nos crimes ambientais, pessoa física e pessoa jurídica, não é? Vimos que para ser pessoa física, para a pessoa física ter responsabilidade penal, né? Ou seja, ser punida na lei dos crimes ambientais, é necessário o quê? A omissão penalmente relevante. Ou seja, que esse gerente, que esse diretor, ele fique sabendo da conduta criminosa, não é? Ou deixe de impedir a sua prática quando poderia agir para evitá-la. E depois nós vimos uma novidade que a Constituição trouxe, que é a responsabilidade da pessoa jurídica, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E você deve estar pensando, pô, isso é besteira, isso não é besteira não, pô. Quando eu falo em responsabilidade penal, eu estou falando em pena, em punição. Como é que eu vou punir o ente? Essa foi a discussão quando se criou esse dispositivo em relação à penalidade da pessoa jurídica. Porque punir o indivíduo, a pessoa física, não tem problema. Mas como é que eu vou punir uma entidade? Então gerou várias discussões. Eu disse para vocês que não caberia observar essas correntes doutrinárias, porque não cai na prova de vocês. A não ser que aqui fosse um assunto direcionado para juízes, delegados, Ministério Público, aí sim a gente iria analisar as correntes doutrinárias. Mas pessoa jurídica pode sim, a pessoa jurídica ela pode sim ser punida. Mas da mesma forma que a pessoa física ela tem requisitos para ela ser punida, a pessoa jurídica também vai ter requisitos para que ela possa ser punida. Não é só assim não. Houve o crime ambiental, então a pessoa jurídica ela vai ser punida. Não. Então, quais são os requisitos para a pessoa jurídica ser punida? Ou seja, quais são as condicionantes para a responsabilização da pessoa jurídica? Primeira delas, que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, ou no interesse ou benefício da sua entidade. Então, vamos lá, vamos pegar um bom exemplo aqui, tanto de pessoa jurídica como de pessoa física, naqueles casos dos dirigentes. A barragem, aquele acidente, não é? Contra o meio ambiente em Brumadinho. Vejam, vocês viram naquelas reportagens, né, que os dirigentes foram presos. Os dirigentes foram presos. Por quê? Porque eles tinham o poder de evitar e não evitaram. Como também a Vale do Rio Doce, ela está sendo punida. Tanto ela, né, a pessoa jurídica está sendo punida. Então, por quê? Porque houve o crime ambiental, porque ela estava agindo em benefício dela. Ou seja, ela sabia que poderia ocorrer o dano e disse, não,
O importante é lucrar. O importante é lucrar. Então, quando houve aquele desastre em Brumadinho, os dirigentes foram presos. E a pessoa jurídica, que é a Vale do Rio Doce, vai ser responsabilizada, tanto penalmente, como criminalmente, como civilmente. Tá certo? Beleza? Muito bem, tá? E presta bastante atenção que essa ideia aqui da responsabilidade, tanto dessa pessoa física como dessa pessoa jurídica, é que chamamos de dupla imputação. Como assim, mano? Dupla imputação? É o que fala lá o parágrafo 3º, não é? O parágrafo único, perdão, do artigo 3º da Lei 9.605, que ele diz o seguinte: registre-se ainda que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato, na medida em que a empresa por si mesma não comete crimes. Ora, ou seja, o que ele quis dizer, a dupla imputação. A pessoa jurídica cometeu um crime, ela vai ser punida, mas o seu diretor também vai ser punido como autor do crime. Então, por isso chamamos teoria da dupla imputação, porque eu vou ter duas pessoas sendo penalizadas, sendo punidas pelo mesmo fato. Então, pessoa jurídica e o diretor da empresa, essas duas pessoas vão ser punidas pelo quê? Pelo crime ambiental. Então, quando ocorre isso? Quando duas pessoas são punidas pelo mesmo fato criminoso, chamamos isso de dupla imputação. Tranquilo? Muito bem. Então, continuando. Então, vimos que o sujeito ativo do crime é a pessoa física ou a pessoa jurídica. Faltou falar da pessoa, do sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo em um crime ambiental? Ora, é a União, é o Estado, é o Distrito Federal, é o município e é a coletividade, ou seja, nós. Mas nós, claro, porque quando existe uma degradação do meio ambiente, nós sofremos. Sofremos com o tempo, sofremos com a temperatura, não é? Então, todos nós sofremos também. No caso de Brumadinho, houve a coletividade, a coletividade perdeu casas, meus moradores lá. Outros que dependiam do rio não puderam mais pescar por conta justamente do quê? Do chamado crime ambiental. Então, o sujeito passivo, quem sofreu as consequências lá em Brumadinho, não só foi o estado de Minas Gerais, não só foi o município de Brumadinho, mas toda uma coletividade. Todas as pessoas que ali moravam e dependiam economicamente da fauna, da flora, das águas, ou seja, do meio ambiente, para sobreviverem. Continuando, o artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais traz uma novidade muito legal. Que essa novidade já nasceu com o Código de Defesa do Consumidor. E a Lei de Crimes Ambientais pegou lá, rapaz, eu achei interessante. E trouxe para a Lei de Crimes Ambientais, que é a chamada desconsideração da pessoa jurídica. Emmanuel, que peste é essa? Desconsideração da pessoa jurídica? Que danada é isso? O que o artigo 4º diz? Eu vou ler o artigo e depois eu explico. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo
ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Vou traduzir isso agora para você. Não se preocupa, tem calma, relaxa que eu vou traduzir. É o seguinte, uma forma didaticamente traduzindo isso aqui. Tem cara que diz, oxe, eu vou cometer o crime mediante pessoa jurídica, porque é pessoa jurídica que está cometendo. Então, se alguém entrar com ação, por exemplo, por danos morais e materiais, a empresa não tem bens, porque os bens estão, eu desviei tudo para mim. Aí, eu vou cometer o crime, quando forem na pessoa jurídica, não tem bem nenhum. E eu me safo. Na lei de crimes ambientais, não. Vale a desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, se a pessoa jurídica não puder pagar o dano ambiental, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, ou seja, o ente que é responsável, que ecologicamente, que vai ser responsável para punir a questão do dano, vai buscar nos bens do indivíduo, lá do sócio, do diretor da empresa. Então, tá certo, o dano que você causou é enorme, então a empresa vai ter que pagar. A minha empresa causou esse dano, mas não pode pagar, não tem bem nenhum. Se não tem bem, mas você, diretor, sócio, tem bens? Tem. Então, o ente vai lá e vai penalizar buscando esses bens desse sócio ou diretor. Isso é o que chamamos de desconsideração da pessoa jurídica. Tá certo? E essa responsabilidade ambiental que nós vamos trabalhar, não é determinada pela culpabilidade, não é? Pela culpabilidade. E os crimes não fogem à regra, porque a conduta ela é típica, ilícita ou antijurídica, típica, ilícita e culpável, né? Então, os crimes ambientais, eles não fogem a essa regra. Então, eles podem ser punidos a título de dolo ou a título de culpa, né? Então, os crimes ambientais que a gente vai tratar, eles são punidos tanto a título de dolo como a título de culpa. Lembrando que é dolo, que é crime doloso, está lá previsto no artigo, não é? No artigo 18, inciso 1, quando diz lá, ocorre quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, está lá no artigo 18 do Código Penal que diz lá, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir um resultado. Aí eu vou dar um exemplo aqui na Lei de Crimes Ambientais que fala sobre isso. O artigo 38. O que o artigo 38 diz? Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, detenção de 1 a 3 anos ou ambas as penas cumulativamente. Então veja, então é aquela coisa do cara, eu vou destruir, eu vou desmatar essa floresta. É o que está acontecendo agora, né? Essas queimadas aí criminosas na floresta amazônica. Então, é um crime doloso que está previsto no artigo 38. Mas também, na Lei de Crimes Ambientais, nós vamos ter crimes culposos. O que é um crime culposo? É quando o agente, por comportamento voluntário, teve um comportamento voluntário, mas por inobservância do dever de cuidado objetivo, ou seja, por negligência, imprudência ou imperícia, criou um resultado
não querido, mas previsível pelo agente. Um exemplo disso também está lá no artigo 38, só que no parágrafo único, quando diz: se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Ou seja, destruir ou danificar a floresta, eu posso fazer isso dolosamente, querendo o resultado que é destruir, querendo o resultado que é danificar, como também eu não quero, mas sei lá, fui acampar com o meu filho, com a minha filha, com os amigos e acendi uma fogueira. E fui negligente. E dessa fogueira tocou fogo. A mata, a floresta pegou fogo. Eu não queria, mas por uma inobservância do dever de cuidado objetivo, por uma negligência, imprudência e imperícia, causei uma destruição. Só que eu vou ser punido a título de culpa. Tá certo? Muito bem. Bem, então nós vimos que nos crimes ambientais você tem tanto a título de dolo como a título de culpa. E a teoria adotada em relação ao crime vai ser crime de perigo. Por quê, Manuel? Quando você vai classificar os crimes, você classifica de várias formas. Então você tem crime de mera conduta, crimes materiais, crimes formais, crimes de dano e crimes de perigo. É uma das classificações dos crimes. Veja, quando se trata de legislação ambiental, crimes ambientais, o que se trata nos crimes ambientais é em relação ao crime de perigo e não crime de dano. Existe uma diferença entre crime de dano e crime de perigo? Claro que sim. O que é crime de dano? É aquele crime que só se consome com a efetiva lesão do bem jurídico. Ou seja, para que haja consumação do crime, é necessário o quê? Que haja uma lesão ao bem jurídico. Ou seja, tocar fogo na floresta. Mas na nossa lei de crimes ambientais, adota, na verdade, o crime de perigo para punir os seus infratores. O que é um crime de perigo? A consumação ocorre com a simples possibilidade de dano consagrado pela lei, visto que o dano muitas vezes é irreversível. Então, a mera conduta, isto é, a possibilidade, a mera possibilidade de se causar um dano já é punido pela lei de crimes ambientais. Ou seja, eu não preciso haver a consumação do delito, que seria o crime. Então veja, eu estou aqui, nesse movimento aqui. Então eu sei que se eu fizer esse movimento, eu posso puxar a câmera para cá. Então, existe uma possibilidade de causar um dano. É o que o artigo 54 diz, lá da Lei de Crimes Ambientais. Vê só. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem, crime de dano. Mas olha o que ele diz adiante. Ou possam resultar em danos à saúde humana. Então, essa segunda parte é o crime de perigo. Então, o nosso código, a nossa lei de crimes ambientais, não só trata dos crimes de dano, mas também dos chamados crimes de perigo. Então, o legislador descartou a necessidade, na verdade, da ocorrência de um dano. Então, para que haja um crime ambiental, não precisa existir a consumação, não precisa existir um crime de dano, mas bastando apenas a probabilidade da ocorrência de um dano. Beleza? Muito bem. Emanuel, e quais são as sanções penais que a lei de crimes ambientais ela traz para a gente, Então, o artigo 6º da lei de crimes ambientais, elas determinam a imposição da sanção penal de acordo com
a gradação da penalidade. Então, essa autoridade deverá observar o quê? A gravidade do fato, ou seja, o meio ambiente e a saúde pública, os antecedentes do infrator, já ter outro inquérito ou benefício de suspensão, ou seja, se o cara já cometeu vários crimes ambientais, a punição será uma. Se ele não cometeu nenhum crime ambiental, a punição será outra. E, obviamente, a situação econômica do infrator no caso de ser aplicado uma multa. Como assim? Ora, eu não vou aplicar uma multa de R$1 milhão se o cara não tem condições de pagar R$100. Então deve ser observado isso também, a situação econômica do infrator. Então veja, quais são as sanções penais da pessoa física? Você vai ter uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos e a multa. Tudo isso está previsto, lembre, na lei de crimes ambientais, que é a lei 9.605/98, tá certo? Bem, pena privativa de liberdade. A gente já trabalhou com isso, você já estudou isso em direito penal. São aquelas que privam a liberdade do indivíduo. Lembre-se que o artigo 5º diz, artigo 5º, inciso 15, diz lá, é livre a locomoção em todo o território nacional. Ou seja, a Constituição determina o direito, que é o direito de ir e vir. Mas esse direito de ir e vir, que é a liberdade física, ela não é absoluta. E não sendo absoluta, ela sofre uma relativização. Que relativização é essa? O indivíduo pode ser preso quando ele comete o crime. E essa privação dessa liberdade pode ser reclusão, detenção ou a chamada prisão simples. Reclusão inicia-se no regime fechado, progride-se para o regime semiaberto, termina no regime aberto. Detenção, semiaberto, aberto. E a prisão simples, vão ser aqueles ilícitos penais, no qual houve uma contravenção penal. Tá certo? Muito bem. E as penas restritivas de direito? Então, essas penas, elas podem substituir a pena privativa de liberdade. Então, o que a lei diz lá? Como é que a pena restritiva de direito poderá substituir a pena privativa de liberdade? Quando tratar-se de crime culposo, então houve um crime culposo e, ao invés de eu ter uma pena privativa de liberdade, o que o juiz faz? Ele substitui essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Ou então, quando a pena privativa de liberdade for aplicada com prazo máximo de até 4 anos. Então, até 4 anos poderá substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Mas, Emanuel, não devia ser assim, não. Ó, pessoal, preste atenção. A ideia dos crimes, da lei de crimes ambientais, a ideia, meus amigos, não é punir, prender o indivíduo. A ideia é reparar o dano. Porque prender o indivíduo não satisfaz, não é finalidade da lei. A ideia é reparar o dano causado. É buscar reparar aquele dano no meio ambiente. Essa é a ideia principal. Essa é a melhor ideia para que nós tenhamos uma recuperação
daquele dano que foi causado. Então, prender seria uma consequência. A primeira é reparar o dano. Então, outro ponto que diz a lei, que a culpabilidade, tem que observar a culpabilidade do indivíduo, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Tudo isso está lá previsto no artigo 7º, incisos 1º e 2º da Lei 9.605. Bem, e essas penas restritivas de direito, Emanuel, que penas são essas? Estão lá previstas no artigo 8º. Né? Então, ela diz, pena restritiva de direitos. Uma delas, prestação de serviços à comunidade. Então, uma das penas restritivas de direito que podem ser aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade são prestação de serviço à comunidade. Exemplos. Serviços em unidades de conservação. Então, cara, você queimou, você destruiu, agora você vai ajudar a preservar. Vai limpar mato, vai plantar, não é? Em jardins públicos, em parques nacionais. Então, tudo isso são penas uma das penas restritivas de direito que está lá previsto lá no artigo 8º da Lei de Crimes Ambientais. Bem, próximo bloco a gente continua tratando sobre interdição temporária de direitos, que é uma das formas, é uma das expressões, é uma das possibilidades das penas restritivas de direito. Tá certo? Então, até mais, até o próximo bloco.